Fala pessoal, Felipe aqui, e hoje vamos falar sobre o modernismo. O modernismo europeu teve início entre as últimas décadas do século XIX e início do século XX, com os movimentos de vanguarda que foram influenciados pelo contexto econômico, político, social e cultural. Para entender esse contexto, é preciso ter em mente que a Europa vivia um momento de intenso desenvolvimento industrial, caracterizado por avanços tecnológicos e pela visão de progresso, desencadeada pela modernidade. Esse clima fez com que os artistas começassem a propor mudanças, e a principal delas era a ruptura com os padrões clássicos ensinados nas academias de arte, e cada vez mais valor para obras que tivessem uma identidade expressiva voltada para cada lugar específico. Os artistas brasileiros que tiveram contato com esse pensamento iniciado na Europa também decidiram adotar esse estilo artístico, e as primeiras manifestações artísticas modernistas aconteceram na literatura, com as produções de Oswald e Mário de Andrade e Menotti Delpica. Nesse momento ocorreram algumas exposições consideradas revolucionárias, contando com nomes como Lazar Segal e Anita Malfatti. Os artistas que adotaram o pensamento modernista buscaram em outros movimentos de vanguarda e, fora dos padrões acadêmicos, suas referências e inspirações para produzir. Por esse motivo, é possível perceber nas produções artísticas do período referências a movimentos como o impressionismo, o cubismo e o expressionismo. Tudo isso causou espanto no público acostumado com uma arte realista e acadêmica, marcando uma ruptura com a concepção sobre o espaço da pintura e das formas. Lazar Segal foi um pintor lituano que viveu na Alemanha durante o período do expressionismo artístico e, por esse motivo, trouxe muitas referências ao movimento em sua produção. Sua exposição foi o primeiro contato direto entre a arte moderna e o público brasileiro, e os horrores da Primeira Guerra Mundial repercutiram de maneira bruta na obra de Segal, que passou a criar pinturas que tratavam do sofrimento humano e das injustiças sociais, refletindo as características expressionistas, que valorizavam a expressão de sentimentos, a deformação e desproporção das formas como maneira de exacerbar o caráter emocional. Em 1924, Segal passa a viver em São Paulo e sua obra ganha temáticas brasileiras. Em seu quadro intitulado Morro Vermelho, Segal reinterpreta a temática clássica da Virgem com o menino, inserindo ao fundo uma favela, transformando a imagem europeia das figuras santas em uma mulher e um menino negros de vestimenta simples, ao contrário do encontrado geralmente nas representações ao longo dos séculos passados. Outro fator que reflete o imaginário brasileiro está na tonalidade das cores escolhidas pelo artista, fazendo com que o ambiente assuma um aspecto quente rapidamente perceptível, assim como o olhar fixo da mulher direcionado ao espectador. Outro importante nome do período foi Anita Malfatti, que estudou na Alemanha tendo contato com as artes de vanguarda e inaugurou sua exposição na cidade de São Paulo em 1917, provocando uma grande polêmica no meio artístico. Se as obras modernistas de Segal não causaram tanta polêmica porque, para os críticos, artistas e público, tratava-se de uma exposição de um artista estrangeiro, as de Anita, ao contrário, foram duramente criticadas, até mesmo por Monteiro Lobato, que em seu texto Paranoia ou Mistificação afirma perceber o talento de Anita, porém a critica por usá-lo para criar uma arte caricata e sem sentido. Ao contrário do que os críticos apontavam, os artistas resolveram se unir ainda mais após as críticas e levar ao público uma arte cada vez mais inovadora e atual, com a cara do Brasil. Dessa ideia surgiu a Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de 22 buscava uma renovação estética nos campos da literatura, música, artes visuais e arquitetura, apontando novas possibilidades estéticas contrárias ao conservadorismo do país. Neste contexto, surgem nomes como Paulo Prado, que foram determinantes para a realização do evento, auxiliando na parte econômica. A semana ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, reunindo cerca de 1.000 obras e sessões de música e literatura, com sua essência voltada para o rompimento com o passado,
buscando novas formas de expressão. Os principais destaques foram Di Cavalcanti, um dos principais idealizadores da Semana de 22, tendo como temática principal as representações das mulheres brasileiras, Anita Malfatti, que havia sido um dos motivos para a criação da semana e tinha como temática a vida e cenas cotidianas, utilizando cores vivas em quadros sem muita preocupação com a realidade, Vitor Brecheret, um escultor responsável por 12 obras expostas na semana de 22, Heitor Villa-Lobos, o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos, que utilizava elementos sonoros da tradição popular e do folclore brasileiro para compor suas obras. Desta maneira, a Semana de 22 acabou se estabelecendo como um marco na história da arte brasileira, possibilitando uma ruptura e maior valorização da cultura nacional durante os anos seguintes.